encontrar tanta gente aqui hoje, então já é uma surpresa boa. Vou ficar aqui meio de esgueio também para poder enxergar o pessoal que está atrás do pilar ali. Algumas pessoas eu conheço de rosto só, o Fábio é um conhecido, tem o pessoal da KF aqui também, a agência, enfim. Agradeço a presença de todo mundo que pulou cedo hoje para chegar aqui. Eu, por exemplo, tive que sair de Campinas 5h30 para chegar aqui, cheguei cedo demais, cheguei 7h15. Então, se eu dormi no meio da apresentação, brincadeira, gente. Então, hoje eu vou trazer um pouco de conteúdo para vocês, né? Então, vocês vão ver que tem bastante link com o que já foi falado na primeira palestra. Depois, é lógico, a gente abre para perguntas no momento adequado. Se alguém quiser falar também agora, não tem problema. A gente só vai coordenando para cumprir o horário de vocês, que a gente sabe que o negócio não é fácil fora daqui. Então, o desafio que o Frank e a Cibele e a B2 Media no geral me colocaram era para falar um pouquinho sobre mensuração de resultados. E para não ficar chovendo no molhado, né, porque se vocês forem procurar isso no mercado, tem inúmeros fornecedores que oferecem esse tipo de serviço, né, de mensuração de resultados. Infelizmente, a gente acaba ficando refém de alguns estilos de mensuração. Então, por exemplo, você muda de empresa, você perde um pouco de rastreabilidade do que você mensurou numa pesquisa anterior, enfim. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de como a gente faz isso. E no final eu trago um case para vocês que está em andamento, mas que é legal, que tem tudo a ver com mensuração de resultado e com o aplicativo, que é uma das coisas que está crescendo muito hoje no mercado de comunicação interna. Bom, o Frank já falou um pouquinho sobre mim. Eu sou especialista em comunicação pessoal, profissional e empresarial, dou aula em pós-graduação, em graduação, palestras e também sou coach. Já faz mais de 15 anos que eu trabalho com comunicação interna. Já trabalhei na Bosch, já trabalhei na Skincariol, que depois virou Brasil Quirim, já trabalhei no GPA, e hoje também trabalho no Grupo NC, que é a MS, que é a farmacêutica que a maioria de vocês já conhece. Só que antes de tudo isso, a Boas Novas, que é a minha consultoria, já existia. E desde então eu nunca mais abri mão dela. Então eu sempre passei por essas empresas atuando com esse duplo papel, que às vezes eu me dedico quase que por inteiro ao trabalho com comunicação. Aqui é um pouquinho só das Boas Novas. Então hoje eu não estou representando nenhuma empresa, não estou aqui pelo Grupo NC, muito menos pela Bosch, enfim, por empresas que eu passei, mas é mais como um profissional da área, como vocês, para discutir um pouquinho de tudo que eu já vi. Quem aqui trabalha em agência? 2, 3. Empresa? A maioria. Bom, ainda bem. Então vocês vão sentir na pele aí também o que eu estou falando aqui. Bom, o que eu trouxe para a gente falar hoje? Quem se inscreveu viu que eu tinha colocado esse descritivo desse bate-papo. Então, a gente sofre mesmo, como a Rosane falou, comunicador, né? A gente fez, muita gente aqui, eu fugi das exatas e fui para a comunicação, achando que eu nunca mais ia me deparar com matemática, indicador, estatística, e vi que no final das contas não ia conseguir fugir muito disso. Mas a gente, felizmente ou infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Hoje, nada que a gente não consiga mensurar, a gente consegue garantir que a gente está ou não no caminho correto para isso. O que eu preparei aqui para a gente passar hoje aqui? Primeiro, a gente entender por que a gente precisa realmente mensurar a comunicação. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é de premissas de mensuração da comunicação interna. O terceiro ponto é ferramentas que a gente usa para mensurar a comunicação interna. Então aqui também vou trazer um exemplo de como a gente consegue mensurar isso. E depois eu quero apresentar um case das equipes de campo com o aplicativo, que pode servir como inspiração para vocês aí nas empresas ou nos clientes que vocês atendem também. Bom, tem uma frase que todo mundo já está mais careca do que eu de ler por aí.
Se você não é capaz de medir, você não é capaz de tomar decisões. E é bem isso. Se a gente não sabe se está bom ou ruim, não tem como a gente falar que a gente precisa melhorar ou não, ou que a gente tem que seguir para um lado ou para o outro. Essa é uma frase célebre do Peter Drucker, a maioria da gente já conhece ele, que é um grande estrategista de negócio, enfim. E aí eu começo com uma pergunta: por que raios a gente precisa mensurar a comunicação? Por que vocês acham que a comunicação precisa ser mensurada? Alguém quer colaborar? Para direcionar? Eu nem vi quem falou, só escutei uma voz. Ah, obrigado. Quem mais? Vocês mensuram, vocês estão aqui para quê? Para aprender a mensurar a comunicação, para falar um pouquinho de mensuração, para fazer o que no dia a dia de vocês? Demonstrar o valor da comunicação, né? O que mais? Enganar a gente. Bom, tem inúmeros fatores aí que nos fazem mensurar a comunicação. Eu trouxe aqui uns que eu entendo como sendo os principais e que podem ser que eles estejam amarrados com muitos dos objetivos de vocês aí. Primeiro, eu acho que é provar a maturidade do negócio, né, do negócio da comunicação. A comunicação interna é um tema relativamente novo. Se você for buscar bibliografia, qualquer tipo de material mais estruturado, você ainda não tem muitas opções. Você tem um ou outro livro, você tem alguns profissionais que já estão há mais tempo e que conseguiram construir um repertório sobre isso, mas hoje ainda é uma matéria ainda muito nova, diferente do marketing, que já vem sendo estudado há bastante tempo. Então, o primeiro ponto que eu entendo como motivo para mensurar a comunicação interna é provar a maturidade do negócio. O segundo é justificar o orçamento do teu ROI. Tanto quem trabalha em empresa como trabalha em agência sabe como a verba em comunicação interna ela não é uma das maiores da empresa, longe de estar entre as maiores. Então, necessariamente, a gente precisa sempre pedir orçamento e, lógico, justificar o motivo pelo qual a gente está pedindo aquilo e o que a gente vai entregar com aquela comunicação que a gente está planejando. Para tornar reconhecido o trabalho realizado, eu acho que isso é um desafio de todos nós, né? Todo mundo acha que comunicação interna é fazer comunicado por e-mail. Ah, comunica aí, manda um e-mail. Ah, eu preciso disparar o e-mail, mas é 6 horas da tarde, ninguém vai ler. Não, mas dispara porque eu falei com o meu gerente, com o meu diretor, que eu ia comunicar hoje, então tem que comunicar. Então não existe uma preocupação ainda muito grande com a qualidade. Então quem sofre é a gente que está lá todo dia fazendo comunicação, né? Para otimizar e, lógico, apoiar as estratégias e, por último, para apoiar a tomada de decisão e também a avaliação de riscos, quando a gente diz num ambiente mais voltado à estratégia da empresa. Eu gosto muito quando a gente trabalha com uma comunicação para apoiar, né, a estratégia da empresa, que o grupo Fleury falou bem aqui. Quanto mais a gente facilitar a tomada de decisão para as pessoas com a comunicação, é mais fácil da gente mostrar o valor. E os indicadores, eles vêm como pano de fundo para dizer, não, a gente está no caminho certo ou não, a gente precisa corrigir a nossa rota. E aí eu entro um pouquinho nas premissas de mensuração da comunicação interna. Eu trouxe 6 premissas aqui, e vou falar um pouquinho dela, que é um passo a passo que vocês podem sair daqui e pensar um pouquinho sobre como está isso dentro das suas respectivas empresas. A primeira premissa, né, é realmente entender a comunicação no contexto organizacional. Então, gente, vamos parar e pensar, como que está a comunicação de vocês dentro da empresa? Qual que é o posicionamento da comunicação para a empresa como um todo? O que a gente entende como posicionamento quando eu falo isso? Como as pessoas ou como as áreas querem, ou como as pessoas e as áreas enxergam a comunicação. É como se fosse um posicionamento de mercado. Como que a comunicação é vista dentro da empresa? E aí a gente tem 3 tipos de comunicação, né? Uma comunicação mais administrativa, que é aquela que tem a finalidade de orientar, de atualizar, de ordenar, reordenar o fluxo das atividades funcionais.
que também ajuda a informar as regras e normas da empresa. A segunda comunicação, ela já é uma comunicação mais persuasiva, que ela tem finalidade de convencer e buscar apoio dos colaboradores para que possam aderir a determinadas ideias e objetivos da empresa. E uma terceira vertente da comunicação, que é uma comunicação mais institucional, que o objetivo principal dela é incrementar essa forma positiva, na verdade, incrementar de forma positiva a imagem da empresa junto a todos os seus públicos. E aí, lógico, com destaque aos colaboradores. Flávio, tem que ser uma ou outra? Não. Mas vocês vão perceber, ao analisarem essas três opções, que talvez vocês estejam mais com o pezinho numa do que com o pezinho na outra. Ou eu faço muito a comunicação administrativa, mas faço pouco a comunicação persuasiva. Quem acha que está mais na comunicação administrativa dentro das empresas? 5, 6. Persuasiva. Tem uma mãozinha, 2, 3 mãozinhas levantadas. E quem está mais nessa comunicação institucional? Quem acha que está em todas? Então é normal a gente ter esse duplo papel, né? Então, e a comunicação ela acaba fazendo um pouco de cada. Mas o primeiro ponto, então, é analisar onde vocês estão dentro dessas três opções aí de comunicação, lembrando que elas podem conviver pacificamente juntas. O segundo ponto que eu trago depois do primeiro, que é entender a comunicação no contexto organizacional, é entender a comunicação como um processo com objetivos e metas específicas. Gente, já se foi aquela época que a gente falava que comunicação não dava para ser mensurada, que era só incremento de marca e que para avaliar a marca a gente precisava de muito dinheiro. Hoje eu falar que eram indicadores que eram intangíveis, a gente já escutou isso há bastante tempo atrás, quando a gente não tinha muitas ferramentas para mensurar a comunicação interna e mesmo a comunicação externa. Mas hoje a gente tem que entender a comunicação como um processo normal e empresarial que tem que ter objetivo e tem que ter meta. E aí, como que funciona esse processo de comunicação, né? Quais são as metas e os objetivos que a gente pode ter, de uma maneira bem simplória? A gente tem que criar consciência, a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que despertar o interesse, a gente tem que levar conhecimento para os colaboradores, a gente tem que promover identificação, a gente tem que criar expectativa, a gente tem que promover uma determinada ação, uma determinada mobilização, e a gente tem cada vez mais que levar a disseminação do boca a boca. Então isso é basicamente alguns itens que a gente precisa trabalhar com objetivos e metas dentro de comunicação. Ok? Isso daqui, gente, é 10 itens que a gente pode trabalhar. E a gente tem vários outros aí no meio do caminho que a gente poderia agregar essa lista e deixar ela com pelo menos o dobro de objetivos e metas que a gente tem aqui. O terceiro ponto, avaliar a integração das diferentes ações de comunicação. Aqui a gente também já está bastante envolvido com a comunicação integrada. Hoje uma coisa tem que conversar com a outra. As redes sociais hoje, o próprio digital, ele acaba nos empurrando para isso, né? Então, de nada adianta a gente trabalhar uma perninha da comunicação, deixando a outra solta. Então, hoje, cada vez mais é importante a gente ter essa comunicação integrada. E aqui eu trouxe um exemplo de um quadro que a maioria das empresas utiliza como forma de avaliar a comunicação, que vocês podem fazer de uma maneira simples. Então, é uma escala de 1 a 5, onde vocês vão colocar os atributos, os objetivos que vocês têm dentro das suas áreas. Lembra que no passo anterior eu falei de gerar consciência, de chamar a atenção, de despertar o interesse, etc? Vocês precisam fazer simples assim, uma tabela, e a gente aplica isso em algumas ações que a gente faz, e a gente busca a avaliação das pessoas em relação àquele tema que a gente está avaliando.
ou em relação à área. Então, gera consciência, não gera consciência. É meio binário o negócio, né? E aí o colaborador, ele avalia de 1 a 5, sendo 1 a menor nota e 5 a maior nota, tanto que ele concorda com essa afirmativa. A comunicação interna das suas respectivas empresas gera consciência ou não gera consciência? E a pessoa vai lá e avalia. 1, não gera consciência. 5, gera consciência. E aí vocês têm uma escala, e no final ele vai te dar uma nota média, que pode ser um indicador que você avalia todo mês. Você pode criar um indicador já, a partir de amanhã, para avaliar como está a sua comunicação de uma forma geral frente aos seus colaboradores. E aqui eu só coloquei como ilustrativo, né, os tipos de comunicação que a gente falou antes. Porque vocês podem ter ações focadas em comunicação administrativa, vocês podem ter ações focadas em comunicação persuasiva e podem ter ações focadas em comunicação institucional. E aí você tem um comparativo de como que anda a comunicação de vocês no dia a dia. Claro? Fácil de aplicar, não é? Então, requer só um pouquinho de planejamento, mas já dá para fazer. Outro ponto interessante: identificar as variáveis que influenciam a comunicação. Isso é importantíssimo, né? A gente tem inúmeras variáveis que impactam diretamente na comunicação. Então, engajamento, por exemplo, é um dos que a gente mais escuta, né? A comunicação impacta diretamente no engajamento? Quem acredita que sim? Tu levanta a mão, não acredita, é isso? Teve uma parte que não levantou a mão. Quem acha que não impacta, que a comunicação não impacta no engajamento? Bom, legal. Então, tem um monte de coisas que acabam impactando diretamente na comunicação. Mas, gente, é que eu brinco, não deixe de colocar tudo na nossa conta. Porque isso costuma acontecer bastante. O clima está ruim porque falta comunicação. Aí eu já tive empresas, já sofri coisas parecidas. Depois da pesquisa de clima, uma determinada área fica com um indicador ruim. O cara recebe o resultado, pode contar 10 dias, o cara vai bater na porta de comunicação. Ele vai falar assim: olha, no meu indicador aqui de pesquisa de clima na minha área, falta comunicação. Então eu precisava colocar um mural lá na minha área, porque o pessoal está reclamando que falta comunicação. E aí você tem que explicar para o cara que sim, pode ser que falta a comunicação da empresa com ele, mas grande parte das vezes a comunicação que o colaborador está reclamando é do gestor com a área. Transparência, ou seja, o gestor não fala com a gente, não cascateia informação, e aí lógico, o cara fala que falta comunicação. Daí ele quer pôr um mural, criar um jornalzinho para a área dele só, para ele poder comunicar as notícias que ele precisa comunicar. Agora, fazer o papel de líder de comunicar, o cara foge, que o diabo foge da cruz. Alguém já viu isso ou não? Não estou falando mentira aqui, né, gente? Então, tá bom. Então, no item 4 de identificar as variáveis que influenciam a comunicação, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? Fora os que a gente já conhece do nosso dia a dia, a gente tem variáveis econômicas, a gente tem variáveis socioculturais e ambientais, a gente tem variáveis tecnológicas, a gente tem variáveis políticas, e dentro desses quatro pilares, tem inúmeras outras sub-áreas, subtemas que acabam nos impactando diretamente. Então governo, empresa, imprensa, fornecedor, banco, concorrência, enfim. Tem inúmeros influenciadores aí da comunicação, inclusive da comunicação interna. O quinto ponto é analisar e monitorar constantemente a eficácia, a eficiência e a efetividade das ações. E aí, só para complementar um pouquinho do que também a Rosane já falou que realiza lá, está claro para todo mundo o que é eficácia, o que é eficiência, o que é efetividade? Tranquilo. Porque às vezes a gente se confunde. O que é eficiente? O que é eficaz? Então eu trouxe aqui a definição conceitual, né? Eficácia é quando a gente realiza ações de comunicação que deveriam ter sido implementadas. Quando a gente diz eficiência, realizamos de forma adequada as ações de comunicação, né? Então, muitas vezes, a eficiência ela é muito mais importante
do que a eficácia em si. E quando a gente fala de efetividade, se a gente definiu adequadamente os objetivos e metas para aquela ação, para a nossa área, enfim. Isso é efetividade. E aí a gente analisa se a gente alcança ou não os objetivos que nos foram selecionados. Ok? Então aqui é mais para tirar essa dúvida que possa existir do que é cada um desses itens. O sexto item é criar um histórico por meio de monitoramento e aperfeiçoamento constante dos indicadores de comunicação. Então, mais do que a gente fazer esses sobressaltos, né, de comunicação, de avaliação, porque a gente sabe que mensurar comunicação não é barato, né? Se você quer mensurar uma comunicação de uma forma mais estruturada, ouvir os colaboradores, a gente sabe que isso não é barato, e a gente tem ótimas consultorias no mercado que fazem isso para a gente, mas que demandam, sem dúvida nenhuma, um investimento razoável para avaliar a comunicação. Então, esse monitoramento ele é importante para que a gente olhe como as coisas estão e, claro, que a gente busque aperfeiçoar sempre aquilo que a gente está fazendo. Aqui eu trouxe, já dando gancho para o case que eu vou apresentar, algumas ferramentas que a gente costuma mensurar a comunicação interna. Uma primeira ferramenta que eu gosto muito de utilizar é a etnografia. Alguém já ouviu falar de etnografia? Isso também, gente, não carece de investimento financeiro em alguns momentos, mas sim de investimento de tempo, né? Por quê? Porque uma análise etnográfica, ela basicamente é observação. É observação do ambiente de trabalho que vocês estão inseridos, é observação de como os colaboradores se relacionam com os canais de comunicação que a gente tem. E aí vocês também podem avaliar a estrutura, né? A estrutura do local, porque isso tudo impacta muito na comunicação e na satisfação que o colaborador tem em relação à comunicação. Então aqui a gente utiliza um roteiro de mais ou menos 50 questões e observações, né, que são analisadas ao longo de um determinado período. Então, para observar, quem aqui tem ambiente fabril na empresa que trabalha? Quantas vezes vocês saíram da mesa de vocês e foram lá na fábrica olhar como as coisas estão? Uma vez por mês. Ó, já tinha uma resposta na ponta da língua. Uma vez por semana ali. Gente, isso é uma das principais fontes de informação que a gente tem. Quem tem mural aqui? Mural em papel e eletrônico? Quem parou para observar como que os colaboradores se relacionam com esses canais especificamente? Quem foi lá ficou de butuca, como diz, longe olhando como que é a relação que o colaborador tem com o mural? 1, 2. Diz muita coisa, não diz? Tem gente que passa reto, tem gente que para, tem gente que comenta. Isso é etnografia. Etnografia é observar o seu público no local onde ele está consumindo o seu produto, a sua informação, o seu canal. Ele para por 30 segundos. Exatamente, para, assim, mas é engraçado, né? Para por 30 segundos, agora coloca um comunicado de dissídio lá. Ele rola até a folha se deixar. Não é? Muito no plano médico pra você ver se o cara fica só 30 segundos na frente do mural lá, ou da TV. Nunca. Então, e aí assim, é só eu brinco porque são conteúdos que as pessoas querem consumir, né? Eu falo, se todas as pautas que a gente gerasse tivesse a mesma aderência do que um comunicado de plano médico ou de dissídio, a gente estava feito, a gente comunicava tudo que precisava comunicar sem muita dificuldade. Então, a etnografia é isso. Olhar a quantidade aproximada de pessoas no local, a característica do local, a atitude das pessoas em relação ao local e em relação ao canal que vocês estão avaliando, ou em relação a uma comunicação, a ação que vocês estão fazendo. E também analisar como que as pessoas chegam até o local de trabalho, né? Porque às vezes as pessoas chegam em cima da hora, vêm de ônibus, tomam 3, 4 ônibus, um metrô e um trem para chegar.
e aí a gente quer fazer um bate-papo logo às 7 horas da manhã, que o cara chega sem vontade nenhuma de falar sobre aquilo. Então é importante vocês avaliarem todos esses influenciadores que vocês podem observar na etnografia. Só como um pontinho de um plus aí, alguém já leu um livro que chama Vamos às Compras, do Paul Underhill? É de marketing, gente, então assim, não é conteúdo de endomarketing, mas vocês podem aplicar isso para o dia a dia de vocês. É uma análise que ele faz do comportamento de compra do consumidor. Então, o que as pessoas buscam na hora de comprar um determinado produto. E engraçado que ele faz isso 100% por observação. Ele não chega e fala assim, viu, por que você não compra o produto? Ele filma o cara no ponto de venda e analisa qual que a rota que ele faz para comprar aquele determinado produto. E às vezes, lendo esse livro, vocês têm insights para o negócio de vocês. Por exemplo, um mural que fica na portaria de uma fábrica ou de um ambiente corporativo, ele provavelmente não vai ser muito visto. Por quê? Porque ele está saindo de um ambiente da rua, por exemplo, e entrando para um ambiente controlado que é o da empresa. Então, assim, nos primeiros 3, 4, 5 metros, a gente pouco olha para os lados. Então, quer dizer, o cara vai passar reto no seu mural. Se você colocar o mural do lado da catraca, entendeu? Por quê? Porque ele está entrando num fluxo, ele está saindo de um ambiente externo para um interno, então a probabilidade dele parar para ler é pequena. E esse tipo de insight, ele é facilmente observado na etnografia, e ele também, vocês podem utilizar o papo aí, olhar o Vamos às Compras dele, vocês vão ver que tem inúmeras outras técnicas simples que a gente pode aplicar rapidamente, sem muito custo. A outra forma que a gente utiliza para mensurar a comunicação, e aí a gente já carece um pouco mais de tempo, e aí quando eu digo investimento tanto de dinheiro como de tempo, né, é uma etapa que a gente chama de quantitativa, né, para avaliar a nossa área de comunicação. Então aqui o objetivo principal é analisar a satisfação dos colaboradores com a comunicação interna, avaliando as seguintes dimensões, né? A gente avalia nesse tipo de mensuração o indivíduo, então como que o indivíduo está em relação à comunicação, né? E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A gente avalia também a liderança. Todo mundo aqui, ninguém tem dúvida que o líder é um canal de comunicação, né? Eles não gostam muito de escutar isso, mas é isso. A gente precisa usar o líder como um canal de comunicação. A gente avalia também a equipe e, por final, a gente avalia a empresa. Então, aqui nesse tipo de diagnóstico, a gente avalia 4 dimensões, né? Empresa, indivíduo, liderança e equipe, e 12 indicadores, que eu vou mostrar eles um pouquinho mais para frente, com 35 perguntas exclusivas de comunicação. Então, eu estou avaliando 100% a comunicação. Se vocês forem ler as perguntas, eu falo, nossa, Flávio, mas tem algumas perguntas que impactam não só na comunicação. Sim, que a gente viu lá atrás que a gente tem inúmeros influenciadores dentro da nossa comunicação. Clima impacta na comunicação. Estrutura física, cadeira, mesa, onde o cara tem o seu posto de trabalho, também impacta diretamente na satisfação que ele tem com relação à comunicação. E aqui nessa pesquisa também a gente tem uma escala de 1 a 5, sendo 1 a menor nota e 5 a maior nota em relação a essas dimensões e indicadores. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo real que foi feito há algum tempo que avalia esses indicadores. Então a gente tem aqui aqueles 4 indicadores que eu falei no slide anterior, e aí dentro desses 4 indicadores a gente avalia as dimensões, dentro dessas 4 dimensões a gente avalia todos esses indicadores. Então, por exemplo, empresa. O que eu avalio de comunicação interna dentro da empresa? Confiabilidade. O que é confiabilidade? É a confiança entre o discurso e a prática da empresa. Muitas vezes a gente comunica uma coisa e a prática é outra. E isso denigre a imagem tanto da comunicação, como da gestão, como da imagem da empresa com relação aos colaboradores. E por aí vai. A gente pode avaliar a harmonia, então a visão sistêmica e alinhamento das informações. Isso tudo dentro
indicador de empresa. A gente tem a valorização, então a demonstração de valorização das pessoas também impacta diretamente na comunicação. A reciprocidade, ou seja, a disponibilidade em ouvir e atender o público. Uma das principais reclamações que eu escuto, né, principalmente quando a gente faz esse tipo de pesquisa, é que os canais de comunicação que a gente tem hoje, eles não são de mão dupla. Ou seja, eu só falo. Eu falo na cabeça do colaborador e ele não tem a oportunidade de falar comigo. Aí tem, lógico que tem, na pesquisa de clima, tá, uma vez por ano e olhe lá, porque às vezes a gente faz bianual, né? E por aí vai. Liderança, como eu disse, é um canal também de comunicação, então a gente tem que avaliar a comunicabilidade desse cara, né? A gente tem que ver qual é como que anda o papel dele com relação à comunicação. O alinhamento dele, ou seja, qual a capacidade dele em alinhar a equipe dele à estratégia da empresa. Motivação, né? Então, tem líder que é mais motivado, tem líder que é menos motivado. Eu já trabalhei em empresa que a gente escreve literalmente o que o líder tem que falar. Alguém já fez isso aqui? Porque você fala assim, você tem um cara muito bom que vai falar super bem, mas você tem um cara que vai falar assim, oi gente, bom dia, estou aqui para falar isso, ou nem isso ele vai falar. Então é mais fácil ele ler do que a gente deixar na mão dele. Se o cara for ter um traquejo bom de comunicar, ele deixa o seu roteirinho de lado. Mas é importante avaliar a motivação dele em relação a isso. Liderança também a gente trata de avaliação, então é fornecimento regular de feedback às pessoas. E feedback também é um item de comunicação. Muitas vezes nesse tipo de pesquisa a gente consegue levantar a bola de que a equipe precisa de feedback, porque estão avaliando o líder mal nisso, e feedback é comunicação. E muitas vezes a gente tem que falar, pô, levanta uma bandeirinha vermelha, eu tenho que capacitar a minha liderança também para dar feedback, porque tem gente que não sabe, dá uma vez por ano, enfim. Então é importante avaliar isso. E por fim, em liderança, a credibilidade. Então a legitimidade e a imagem realizadora de líder. Ou seja, quanto aquele líder ele é inspirador, ele tem esse papel de ser um agente que propaga a credibilidade dentro da empresa. O outro item que a gente avalia é a equipe, então a integração, né, das equipes, então é o nível de proximidade e identificação das pessoas entre as equipes, então é a comunicação intra-área, também precisa ser avaliada quando a gente olha a comunicação interna. E por fim, a gente analisa a atuação e a retenção com base no indivíduo. Então a atuação é a predisposição das pessoas em fazer mais pela empresa, e o indivíduo e a retenção é quanto a comunicação é efetivamente assimilada pelos colaboradores. Eu já passei em alguns lugares que eu cheguei, a primeira coisa que a pessoa de comunicação falou para mim foi assim, Flávio, a gente realizou 45 campanhas nesse ano. Isso é bom ou é ruim? Levando em consideração que a gente tem 44 semanas no ano, é praticamente uma campanha por semana. Isso é bom? Eu particularmente acho que não. Pode ser que para determinado negócio, segmento, sim. Então, é uma dúvida. E a gente também tem que pensar, quanto que dessas 45 campanhas as pessoas realmente absorveram alguma coisa? E aí aqui a gente tem uma média, né, da dimensão. Então, 3.9 é uma média da dimensão empresa, o 4.1 é uma média da liderança, o 3.79 é uma média da equipe e o 3.83 é uma média da dimensão do indivíduo. E aqui eu trouxe só como exemplo a média por indicador. Então a confiabilidade é 3.97 e por aí vai. E aí a gente tem um índice de satisfação do colaborador com a comunicação interna de 3.88. Levando em consideração que a gente tem uma escala de 1 a 5, é um número razoavelmente bom. Das pesquisas que a gente já realizou, essa média de satisfação do colaborador com a comunicação interna, ela fica por volta de 2.9, de 2.9 a 3.2. Então, nesse caso aqui, já é um caso fora do comum em relação à satisfação que as pessoas têm com a comunicação interna dessa empresa. E a etapa 3, que é aquilo que a gente adora fazer, que é avaliar canal.
né? Então, como que a gente avalia canal? A gente olha esses 6 indicadores, né, para avaliar a satisfação dos colaboradores com os canais internos. O primeiro indicador que a gente olha é o alcance, então é a cobertura e penetração do canal junto ao público. A periodicidade, que é a capacidade do canal em atender a oferta e a demanda de informações dentro do prazo de atualização necessário. A estética, que muita gente não dá muita atenção para isso devido à rotina do nosso dia a dia, então não dá para caprichar muito, porque precisa gerar muita coisa, mas a estética é um item que precisa ser avaliado. Ainda mais hoje, que a gente tem muita coisa que é compartilhada, que sai rápido, né, do portão da empresa para fora. A capilaridade, então é a forma como o canal chega às pessoas e por elas é consumida. Hoje a gente tem um agravante grande em comunicação interna, né, que a gente é 100% digital, mas muitos de nós ainda trabalham com canais 100% offline. Então hoje o nosso colaborador, ele talvez não leia mais uma revista impressa, mas ele pode ler algum conteúdo no celular, enfim. E a gente continua chovendo no molhado que precisa ter revista. Não estou falando que revista é ruim, já trabalhei bastante tempo com revista, mas a gente precisa entender se aquele colaborador ele consome aquele tipo de canal. Então é isso que é importante analisar quando a gente olha os canais de comunicação. O propósito do canal, né, então demonstra quanto que a pauta do canal é desejada, valorizada, identificada com o público. Eu já tive um caso que eu vivi, todo mundo conhece a ideia fixa da Suzel, né, a maioria de vocês. Ela fez um trabalho numa das empresas que eu passei para a gente, de avaliação da comunicação interna, e era uma notícia que a gente tinha colocado na revista interna. E estava lá, juntos pelos resultados. A foto que a gente tinha colocado na matéria era de um galpão, que não tinha uma pessoa, só caixa. Aí ela levantou a revista e falou assim, claro, o que é isso? Você está falando juntos pelos resultados, que esse juntos é esse monte de caixa aqui? Cadê as pessoas? E é isso, né? Muitas vezes a gente deixa passar essas coisas que são sinais fracos, né? Que a gente, coloca essa foto aí, porque é a melhor que eu tenho, a melhor resolução que eu tenho de foto é essa. E aí a gente fala uma coisa e, na verdade, mostra outra, reflete outra. Então o propósito é importante. E por fim, a identificação, ou seja, quanto que o canal contribui para a formação e a consolidação de uma identidade cultural comum, seja na questão da cultura mesmo, como também de objetivos estratégicos, de apoio ao negócio, de geração de receita e etc. Aqui eu trouxe um exemplo de uma mensuração que a gente fez também há pouco tempo atrás, de canal, né? Aqui a gente estava avaliando 2 canais. Um mural impresso e a intranet deles. Nesse caso aqui, a gente tem pouca discrepância entre um e outro. Mas é só para vocês terem uma noção de como o comparativo entre um canal e outro, ele é saudável. Para quê? Para ver se realmente a gente está no caminho certo, se não vale a pena, às vezes, tirar um canal de circulação, né? Porque às vezes a gente tem muito. Quem tem mais de 5 canais aqui de comunicação? O resto tem menos? Menos de 5? Mais de 5 canais já é uma energia gigante, né? Para gerar pauta, gerar conteúdo, enfim. E cada um tem a sua peculiaridade, atualização, etc. Então esse é um exemplo de gráfico que mostra que talvez em algum momento seja importante descontinuar um para manter outro e etc. E aí, para finalizar a apresentação, depois eu tenho um vídeo que eu gosto bastante, se alguém já viu, eu peço desculpas, mas eu acho que reflete um pouco isso. É um case que a gente desenvolveu há pouco tempo, de aplicativo nas equipes de campo. Então foi baseado no diagnóstico que a gente fez. E o objetivo do diagnóstico era entender como que o público de campo, né, consumia as informações da empresa que eram disponibilizadas por comunicação interna. Então essa empresa, no caso, ela tinha uma equipe que tem ainda, né? Uma equipe significativa de pessoas que estão no campo, ou seja, estão circulando.
E elas estão no campo e elas são ainda operacionais, ou seja, não é um vendedor, não é um gerente comercial, são pessoas que estão na operação mesmo, ou seja, eles saem todo dia para operar as coisas, né? Serviço braçal, manual. Mapear a percepção que esses colaboradores tinham sobre a empresa, baseado nas informações recebidas por comunicação interna. Mensurar a satisfação em relação aos canais, então a gente identificou alguns canais que eles queriam avaliar junto a esse público, e identificar e sugerir melhores formas de abordagem junto a esse público que é tão específico para eles. Quais eram os desafios que a gente tinha do negócio? 80% da comunicação era com informações corporativas, ou seja, aquelas informações que estão mais perto da gente que está dentro de comunicação. Então eles não se enxergavam na comunicação que era feita. Por quê? Porque vinha informação, por exemplo, sorteio de vaga do prédio administrativo. Um cara que fica na rua, interessa zero para ele. E era esse tipo de informação que eles recebiam. Então, isso é importante a gente avaliar. Apenas 20% dos conteúdos divulgados retratavam a rotina desses profissionais. Então, a rotina, os processos, o cotidiano. Então, eles não se sentiam valorizados e muito menos interessados em consumir aquela informação. Não existia, né, um canal exclusivo para essas equipes de campo que precisavam de uma mobilidade, então não dava para abordá-los com uma revista ou abordá-los com um mural, porque eles estavam rodando. E o hábito de consumo desse público mudou bastante. Então a maioria desses caras que estão na rua, eles se atualizam por celular, por aplicativo, por uma ferramenta que todo mundo aqui adora usar, que é o WhatsApp, que é o boca a boca digital, né? Que anda mais rápido do que qualquer outro canal que a gente um dia sonhe em criar. Então esses eram os desafios. E aí a gente fez esse diagnóstico, e os principais inputs que a gente recebeu foi o seguinte: de forma geral, o público avaliava bem a comunicação, de forma a entender que a comunicação era estruturada, que tinha canais sólidos, que o conteúdo ele era interessante, mas nem sempre relevante. Que os líderes eles transmitiam as orientações estratégicas. Vocês estão vendo que isso está alinhado tudo com aqueles outros indicadores que eu falei um pouquinho lá no começo. Que os colaboradores comentam o que aparece nos canais de comunicação interna. Então, quer dizer, de certa forma as pessoas consomem aquilo que eles estão comunicando. A equipe de campo, ela sente orgulho de trabalhar na empresa, então aí rola também uma questão de vínculo emocional, que é um pouco daquela comunicação institucional, né, que de certa forma estimula essa proximidade da empresa com o colaborador. Só que a gente tinha alguns pontos para melhorar. O conteúdo disponível nos canais não chama a atenção desses colaboradores, então como a gente viu, era um conteúdo muito corporativo para um pessoal muito operacional. Os canais não possibilitavam diálogo, que isso não é muito mistério para grande parte de nós. A equipe, ela conhece os canais, mas elas não conseguem acessar ou lerem esses canais. Então, tem intranet, ótimo, tem intranet, o cara tem 1 hora para almoçar. Você acha que o cara vai parar para ler a intranet em 1 hora? Não. E ainda tem alguns agravantes tecnológicos aí, né? Foi numa dessas pesquisas que a gente fez, que eu acompanhei, o cara falou assim: se eu quero ver alguma coisa na intranet, eu chego, ligo o computador e ponho para logar. Dá para eu ir comer 2 marmitas e voltar, e o computador ainda não logou com o usuário dele. Então, quer dizer, já passou 1 hora e o cara não conseguiu logar. Então tem alguns outros entraves tecnológicos aí no meio do caminho. E o WhatsApp é a ferramenta. A galera fica sabendo até de coisa que nem foi divulgado oficialmente pela comunicação. Então, e eles usam muito. Então eles estão em vários grupos, aí um cara muda de regional, mas fica sabendo da outra regional porque ele ainda está no grupo anterior, aí ele pega aquele que foi falado na regional dele e joga na regional que ele está agora, o negócio, 3 horas está todo mundo sabendo. E aí a gente identificou alguns hábitos e preferências também desses colaboradores. Então, quando a gente perguntou, como você se informa sobre assuntos externos? O que apareceu? Despontado, internet. E eu não estou falando só de gente jovem não, viu gente? Tinha senhorzinho, tinha senhorinha, e tinha um monte de gente que
Usa a internet para se informar sobre assuntos externos. Depois vem a boa e velha TV, os jornais, os rádios, as revistas e os outros. Aí a gente perguntou, qual que é a sua relação com a internet? Quantas vezes você acessa, né? Acessa algumas vezes ao dia, 27%. Estou sempre conectado, 24%. Acesso várias vezes ao dia, 16%. Acesso algumas vezes na semana, 15%. Enfim, nunca acesso, 0. Então quer dizer, 100% das pessoas que a gente entrevistou acessavam a internet praticamente, no mínimo, uma vez por semana, né? No mínimo. Também, em contraponto, você tem um cara que está 100% conectado. Outra questão que a gente perguntou, em quais redes sociais você está presente? 70% é isso? 76% no Facebook, 21% no Instagram. Ô louco, mas gente da operação está no Instagram? Tá. Tem 10 Snapchat aqui, ó. Twitter, teve gente que não indicou. Mas uma coisa interessante aqui, a gente colocou um campo os outros na pesquisa, mas a gente não indicou nada, nenhuma outra opção. E olha que engraçado, sem a gente perguntar, né, que a gente pôs em quais redes sociais você está presente, então estava lá, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, nenhuma, e outros. E outros apareceu uma ferramenta que já é considerada pelos caras como uma rede social, que é o WhatsApp. O WhatsApp já se encaixa na esfera da rede social, ou seja, o cara utiliza aquilo lá para trocar informação o dia todo. E aí, baseado nessas, todas esses inputs, né, a gente desenvolveu um aplicativo para eles de comunicação com essa equipe de campo. Então é um aplicativo que vai ser lançado agora em julho, agosto, depois, quem sabe, numa próxima oportunidade eu posso trazer detalhes de como foi a receptividade, mas a gente está apostando que vai ser ótimo. Que a gente, no primeiro momento, vai trabalhar com vídeos e áudios. Na verdade, o primeiro momento é o áudio, a segunda etapa, então o primeiro semestre áudio, que era esse semestre, né? Então vai ser o segundo semestre desse ano áudio, e o primeiro semestre do ano que vem, os vídeos. Mas que é um conteúdo extremamente digital. Então é vídeo, mas é um vídeo de 1 minuto e meio, né? Não vamos colocar um vídeo institucional de 7 minutos para o cara ver lá. Mas a ideia é a gente canalizar tudo que a gente tem de informação dentro da empresa, que é necessário para dentro da operação, dentro de um aplicativo que ele vai poder acessar do celular dele, com todas as questões jurídicas envolvidas no horário de trabalho, sendo que a gente sabe que tem inúmeros outros fatores. A primeira coisa, quando você bater no jurídico e falar assim, olha, eu vou lançar um aplicativo que o cara pode baixar no celular corporativo e particular, nem vai falar, já nem precisa continuar, porque não vai. Mas essa empresa topou o desafio de disponibilizar isso na plataforma, instalar um opt-in dentro do aplicativo, para que eles realmente possam acessar. E aí, dentro desse conteúdo, olha só que coisa boba. Quem lê política de empresa? Lê, pega só quando reembolso de quilometragem, aí o cara lê. Ou qualquer outra coisa lá. O cara não lê. Ou lê quando precisa. E um dos primeiros áudios que a gente produziu para um piloto era um áudio de uma política de utilização do veículo da empresa. A gente fez um áudio de 1 minuto e meio de um cara falando só os principais tópicos da política, que é importante. E depois a gente fez uma pesquisinha rápida, o que eles tinham entendido da política. Gente, loucura. Compara uma coisa com a outra. A gente fez 2 grupos. A gente passou o comunicado para eles lerem, 7 folhas de política, e o outro, um áudio de 1 minuto e meio só com os principais tópicos. Quem você acha que ficou sabendo melhor da política? O áudio, né? Porque o cara não precisa ler, né? Escuta, é mais fácil. Não precisa ter muito... E a gente viu que a maioria desses camaradas que a gente avaliou, eles ouviram a política na hora do almoço. Estavam comendo, eles estavam dentro da base deles lá tinha Wi-Fi,
Eles conectaram e escutaram lá. Simples assim. Então não tem muito o que inventar, né? A gente só precisa, às vezes, pensar um pouquinho fora da caixa. E aqui eu trouxe um vídeo, que o Frank vai me ajudar a colocar aí, ele é um pouquinho longo. Alguém já viu essa história da bicicleta aqui? Esse vídeo da bicicleta? Ele fala que o conhecimento é importante, mas a gente tem que saber aplicar, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Before I show you the video of what happened, every day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Desmond Sandler. First attempt riding the bicycle. Alright. So, faster I go to Yeah, I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer, can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing bars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick, or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Alright, so, whenever you're ready. No, you have to keep your feet on the ground. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. Here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't
paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distraction at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would run. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. But did you see his brain get it? So how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike vlog. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I've proved is that I can only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. Explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I'm faking, didn't it? Just a fake that I'm faking. You think I'm lying? No, I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You get smarter every day. Have a good day. Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free audiobook at audible.com/smarter. I recommend Commander Hatfield's book, which is an astronaut. Bom, gente, esse vídeo é mais para... Se puder voltar só na apresentação. Eu até deixei o print da tela, né? Que ele fala que conhecimento não é entendimento. Só para a gente fechar, né, o nosso bate-papo aqui. Ter um monte de dados, ele pode ser importante. Então, ter informações é conhecimento, mas não entender o que tudo aquilo nos diz, a gente transforma um banco de dados em bando de dados, né? A gente não sabe para que serve. Ok? Então, por final, eu só gosto de convidar, tem um grupo que a gente coordena dentro do Facebook, que chama Confraria da Comunicação, onde a gente posta bastante coisa legal, compartilha bastante conteúdo. Então, quem entra também fica liberado lá para compartilhar assuntos interessantes. O pessoal acaba dando pitaco muito no que os outros estão fazendo, mas é legal. Então, quem tiver interesse em participar, é só procurar e clicar no grupo. E é isso. Deixa o meu telefone, o meu e-mail, para quem quiser trocar mais informações sobre, não só sobre indicadores, mas sobre comunicação interna como um todo, eu estou à disposição. Obrigado, gente.